Oi, oi. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Ô, Alex, e aí? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, boa noite. Do nada, não. Eu coloquei lá o aviso que eu ia começar a fazer as lives nos sábados. Só que a Avelina me avisou que eu ainda fiz o favor de digitar errado. Eu coloquei mês 7. Não dá nada não. A gente vai começar a partir de hoje mesmo. É isso aí. Então eu coloquei lá. Eu coloquei aqui e no Instagram também. Bom, 2 minutinhos, pessoal que for participar, coloquem aí a aguinha de vocês, tá bom? Só que eu acho que o pessoal não vai comparecer porque eu coloquei a data errada, mas não dá nada não. O importante é fazer a live, né? Aparece quem tiver que aparecer. Oi, Lia, tudo bem? Saudade. Lucy, sim, no TikTok também. Oi. Bom, gente, então vamos lá. Um minutinho. Separem a aguinha de vocês. Para quem for participar, lembrando que a live é mediúnica, é um trabalho mediúnico. As psicografias não são particulares, nem aqui e nem em lugar nenhum. Então, tenham cuidado, né? E é isso. Eu vou começar fazendo a oração. Dávila, não precisa de data de nascimento, tá? Porque não tem relação com o tarô, tá? Isso já, que a aguinha, a espiritualidade vai estar fluidificando para vocês, né? Que é uma ajuda aí, tá certo? Nossa, olha, faz tanto tempo que eu não faço live que é que eu não gosto muito de aparecer, né? Mas eu tô até com tremedeira. Eu tô sentindo o plexo que vibrar assim. Eu falo, gente, eu faço pela necessidade, mas assim, né? Mas eu não gosto de aparecer, não. Ai. E aí, tudo bom? Pessoal, é só vocês ficarem em oração, pensando no parente de vocês, pedindo pro mentor de vocês que se essas pessoas, né, que vocês perderam, que se elas não estiverem bem, que elas sejam ajudadas lá onde que elas estiverem, né? Se elas estiverem bem, que em algum momento elas possam deixar mensagem, lembrando que para psicografia é um pouco mais difícil porque elas já precisam estar um pouco mais equilibradas emocionalmente, tá? Porque não é incorporação. Então, elas precisam ter esse equilíbrio para poder fazer a conexão mental e passar a mensagem, tá? Então, por isso que é um pouquinho mais difícil, principalmente quando é desencarne muito cedo, tá? Não que seja impossível, isso não é real, tá? Não tem tempo para esse tipo de coisa, mas tudo depende da situação da pessoa lá do lado de lá, tá? Então, tipo assim, tira isso das nossas possibilidades, tá? Vai de acordo com a possibilidade da aceitação da pessoa, no caso, tá? Então, vamos fazer a nossa prece. Mentalizem o parente de vocês, fiquem em oração, separem a aguinha de vocês, tá bom? Então, é bem recente, né? Não sei, como eu falei, depende da aceitação da pessoa, de como que ela tá lá do outro lado.
né? Então, sempre depende somente do desencarnado, não de nós. O máximo que a gente pode fazer é pedir, né, nesse momento, para os mentores, para poder estar encaminhando essas boas vibrações que a gente fica aqui, né, vibrando, para que ajude essas pessoas. Não precisa colocar nome, tá? Eu tava até pensando em ver lá, por causa do centro espírita que eu costumava ir, né? De repente pegar uma lista, pegar o nome dos parentes de vocês, mas só para mandar lá pro centro espírita mesmo, tá? Porque eu não faço prece, eu não faço esse tipo de coisa direcionado para as pessoas. Então não tem necessidade de me dar nomes, tá? Mas isso daí fica para um futuro aí, a gente vê depois. Eu ainda tenho que ver lá como é que tá os trabalhos lá no centro espírita. Então vamos lá, pessoal. Então já vamos agradecendo a espiritualidade pela oportunidade de estar fazendo o trabalho. Eu vou já combinar com a espiritualidade o seguinte: quem tiver que sair, né, que eles já, no decorrer do processo aqui do trabalho, que eles já vão tirando aí os espíritos que possam estar próximo de vocês, para que não tenha perigo de ninguém sair daqui levando, né, o que já trouxe, né, já deixa aqui, já vai livre, né, de qualquer acompanhamento de... Ai, gente, desculpa, eu já tô meio cá, para evitar que vocês acabem levando qualquer entidade junto com vocês antes da finalização. Então vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas e ofensas, à medida em que nós perdoarmos os nossos devedores e ofensores, e não nos deixeis entregues às tentações. E livre-nos de todo mal, porque a ti pertence o poder, o reino e a glória para toda a eternidade. Que assim seja. Oi, Yuka. Obrigada por terem vindo, viu? Então vamos lá. E outra, não sei como é que eu vou me sair, porque desde o dia que eu finalizei aqui, que eu não vim mais, eu não psicografei mais. Então tô meio desatualizada com a espiritualidade, tá, gente? Então desculpem aí.
Obrigada pelo presentinho. Ajuda o canal, viu? Muito obrigada. Ai, agora tá me dando frio. Deixa eu desligar o ventilador.
pessoas não têm respeito, né? Quer mostrar pra todo mundo que tem um carro. Fica acelerando. Pra todo mundo ouvir. Olha meu carrão. Turbo. Pessoal, não se esqueçam de deixar a aguinha de vocês separada. Fiquem em oração. Mentalizando os parentes de vocês.
Pessoal, mantenham-se em oração. Psicografias não são particulares, tá bom? Mentalizem os parentes de vocês. Que a espiritualidade possa ajudar eles caso eles não estejam bem. E que se eles estiverem bem, que em algum momento eles possam deixar uma mensagem, seja aqui ou em qualquer lugar que vocês estejam tentando receber mensagens. Festinha de aniversário. Infelizmente essas coisas desconcentram um pouquinho. Espera um pouquinho. Por acaso o som tá indo pra aí? É complicado. Porque não sei nem se isso daí pode dar problema depois nos direitos autorais do vídeo, gente. Porque eu não ponho música nas lives justamente por isso. Só que eles estão passando com música de carrinho de aniversário, né? Eu não tenho como dizer faz favor. Aí fica difícil. Ó, porque tá tocando a música inteira, gente. Eles não vão embora. Dá uma olhada isso. Se der problema de direitos autorais, eu tô lascada. Ai, ai. A gente entende que as pessoas estão trabalhando, só que eles tinham que pensar que as pessoas vivem aqui, né? Tipo, tem que respeitar o espaço dos outros também, né? Então, não devia deixar numa altura dessa, mas eu vou fazer o quê? Minha preocupação agora é dar problema de direitos autorais. Mas o toquezinho às vezes já é o suficiente pro negócio pegar lá. Pior que é isso. Esse era um problema, Alex, que eu acho que eu nunca parei pra pensar em fazer live de final de semana. Que aqui tem um salãozinho aqui do lado, tipo uma chacrinha, como que chama isso? É uma chácara, né? Tipo, tem piscina, tá? O pessoal vive fazendo festa aqui, então, mas dificilmente tem esses carros, porque esses carros de som custam caro, né?
Deixa eu tentar me concentrar de novo. Vamos lá. Eles estão indo pra lá. Se fosse música decente também. Umas músicas que pra mim nem música é tristeza. Se fosse umas músicas bonitas pelo menos, né? Que desse pra elevar o espírito, assim. Levar os pensamentos, né? Mas não é esse tipo de música. Não. O Creu foi desenterrado, gente. Morreu, mas passa bem. Oh, tá difícil, assim. Eu não vou conseguir continuar, não. Ai. Vamos lá, vamos lá. Que minha mão tá gelando. Eles estão tentando, tipo assim, foca aqui, entendeu? Mas. É que eu moro bem na avenida. E aí, esses carros grandes de música, eles passam principalmente nas avenidas. É difícil fazer o quê? Vamos lá, né?
Vamos ter que ver, gente. Se os finais de semana for desse jeito, aí talvez eu vá ter que. Eu tentei evitar ser dia de semana, né? Justamente para o pessoal não ter mais problema de tipo, eu tô trabalhando, eu tô não sei o que, né? Sábado às vezes é mais fácil, o pessoal tá participando, porque a live ela existe que é para ajudar a espiritualidade em primeiro momento, né? Com as orações, com as vibrações e, em consequência, né, nos ajudar mediunicamente com água fluídica. Então, como eu falei, separem a aguinha de vocês aí, né? Então, como é que fala? É uma via de mão dupla, mesmo que as cartas sejam indiferentes, no sentido de que a gente não escolhe, né? Mas, querendo ou não, são mensagens que muitas vezes nos dão uma reflexão da vida, são mensagens que podem nos ajudar, além de poder em algum momento ser a mensagem de algum parente, né? Ou de algum conhecido. Então, é bom para todo mundo. Para os espíritos, né, que ainda tem essa necessidade de pelo menos deixar como essa pessoa que deixar uma última mensagem, né? Então, vai da necessidade de cada um e o que eles podem fazer por nós, né? Não é habilidade, esqueci a palavra. Esqueci a palavra. Não consigo entender a palavra. Ai, isso que é o duro de não ser mecânica. Vou colocar moralidades, então, sei bem qual seria a palavra. Não consegui captar a palavra.
Gente, como hoje é o primeiro dia, tô meio fora de, né, meio fora de sintonia, barulho e tal, eu vou escrever só mais uma e a gente vai finalizar, tá? Eu tô trabalhando demais também, eu tô com dor no pulso de ficar mexendo em mouse. E clica aqui, clica ali, arrasta aqui, arrasta lá. E aí, ó, eu tô com uma dor aqui que tá até difícil de escrever. Então, complicado, complicado, mas é a vida, né? Vamos lá. Tô ficando com calor agora, por causa das luzes. Oxe, olha, quase que a live cai. Esse negócio de puzzle ainda tá rolando nas lives. Que coisa chata isso aí, hein?
Tá. Ai, nossa senhora, gente do céu, eu preciso voltar no Dr. Lincoln. Tô ficando travada de novo, eu e o meu... minha cervical. Acho que era isso que ele falou. Pressão na cervical, coisa assim. Aí eu começo a escrever, aqui é muito alto. Aí eu fico um pouquinho dolorida pra escrever. Mas eu fui burra também, né? Minha cadeira agora levanta. Eu podia ter levantado a cadeira. Nossa, dá zero pra ela. Ai, ai. Vou fazer isso agora, porque eu tô muito desconfortável. Ai, pronto. Melhorou um pouquinho. Então vamos lá, pessoal. Vamos ler as cartinhas de hoje. Magali. Vamos lá então. A primeira mensagem foi uma mensagem curtinha da nossa amiga do trabalho. Para quem se lembra dela lá do início, a Márcia. Ela diz assim: queria apenas agradecer e parabenizar pela força de vontade em retornar com o ofício. É realmente muito importante para todos nós. Estamos gratos pelo seu retorno, esperamos que seja por muito e muito tempo. Um beijo, minha amiga. Porque assim, ó, quem não sabe, eu tava tendo uns problemas de saúde misturado com outros problemas aí, né? E eu não tava conseguindo, tipo, crise de ansiedade, essas coisas, mas eu não tinha muita relação com isso, mas, tipo, eu já não estava mais conseguindo, tipo, viver, tava difícil, então, assim, eu acabei me ausentando aí por quase 6 meses, né, eu tava fazendo faculdade, trabalhando, era muita coisa pra minha cabeça, eu não tava bem emocionalmente falando, pra, né, dar continuidade, então, assim... Voltei, espero também que seja por bastante tempo, mas vou ser honesta, né? Eu não tô 100%, então se futuramente aí, infelizmente, eu começar a ter recaída, assim, eu vou né, me afastar novamente. Espero que não tenha, né, essa necessidade, mas vamos então, né, dar continuidade ao trabalho aos sábados aí, por enquanto. Então, a segunda mensagem. Percorri muitos caminhos, levei muito tempo para melhorar e chegar até aqui. Tem pensamentos que não nos abandonam, se tornam extremamente obsessivos. Ah, não, desculpe. Volta. Tem pensamentos que não nos abandonam, né? Mas seja pensamentos contra os outros ou contra nós mesmos. Se tornam extremamente obsessivos e nos faz ficar presos em um loop de dor e de solidão, pois são pensamentos que nos afastam de qualquer pessoa que tente nos auxiliar e voltar à sanidade, né, por assim dizer. Diria até que essa é a verdadeira armadilha do que poderíamos chamar de lado mal. Assim é que muitos são capturados e carregados para locais sem luz, sujos e de sofrimento. Consegui superar a influência negativa das minhas próprias culpas, dos meus próprios rancores pessoais e renasci mais uma vez para viver novas emoções. É preferível não ter que passar por isso, mas eu tive que passar e alcancei a minha salvação. Agradeço pela oportunidade de deixar o meu pequeno relato a Mauri Guedes Nascimento. Terceira mensagem. Tentei seguir adiante com todas as minhas forças. Apesar de todo o esforço, eu acabei derrotada pela minha dor. Tive apoio todo o tempo, o que foi de extrema importância para a minha recuperação.
Não tive o melhor dos fins. Minha passagem para cá foi bastante cruel. Mas hoje já me encontro bem melhor. Não diria que estou pronta para outra, mas não tenho mais o risco de ter recaídas significativas. Tenho alguns parentes aqui que gostam bastante de mim e me ajudam participando de vários eventos juntos comigo, para que eu não me sinta só, para eu não me sentir só. Desejo que meus familiares tenham tido a mesma força e apoio que eu tive e que eles estejam se sentindo melhor como eu. Muito obrigada, Tarsila Queiroz. Quarta mensagem. Me pergunto se ainda consigo reviver todos os meus sonhos. Parti muito nova e não pude viver nada. Me preocupa que voltar a nascer, ao me esquecer de tudo, não vá ter oportunidade de concretizar os meus desejos mais sinceros. Sei que tem muitos outros sonhos e objetivos para se ter, mas não sei se as pessoas conseguem me entender, mas são os meus sonhos. E como é que é? E mesmo hoje é o que eu desejo e que vai me fazer feliz. Por esse motivo, ainda não me decidi se devo retornar. Antes que se perguntem, mas e sua família? O que eles teriam para dizer que não o desejo que seja feliz? Estão vivendo e evoluindo. Também preciso evoluir. E eles sempre terão laços comigo por toda a eternidade. No fim, sou apenas eu que terei que me despedir 2 vezes. Talvez eles nunca cheguem em minha mensagem. Apenas desejo que sigam em frente e que sejam tão felizes quanto conseguirem. Um abraço e um beijo onde quer que vocês estejam. Célia Maria Machado. Quinta mensagem, Laila Rosária. Queria deixar uma última mensagem neste mundo antes de retornar para uma nova oportunidade. Eu sempre fui grata pelas coisas, tentava aceitar as dificuldades dentro do meu limite de entendimento. Considero que fui uma pessoa muito compreensiva, buscando sempre considerar as necessidades das outras pessoas e evitando de dificultar as coisas para o meu próximo. Com isso, me sinto abençoada em pensar que consegui trabalhar bem a paciência, o respeito, a humildade e várias outras. Aí não era habilidades, eu não consegui pegar a palavra que ela quis dizer, eu coloquei como moralidades mesmo, mas porque não são habilidades isso, né, gente? Eu esqueci como que chama isso para poder colocar aqui. Então, acredito que esse seja o verdadeiro valor que devamos carregar, principalmente em um mundo onde não se vê valor, mas o preço, onde tudo é a base de trocas e materialismo. Me sinto realmente rica. Desejo que as pessoas consigam se sentir como eu. Sou muito feliz. Um abraço carinhoso a todos os presentes. Princípios, pode ser que princípios seja melhor do que moralidade. Muito obrigada. Não sei, na verdade eu não consegui me conectar à palavra que ela falou, porque realmente a palavra não estava existindo no meu vocabulário ali no momento. Então, ficou por isso mesmo. Mas tá bom, obrigada e já ajuda um pouquinho. Então, vamos para a sexta e última mensagem para meu filho Anderson Borelli. Imagino que você carrega algumas mágoas em relação a mim. Queria te dizer que, apesar de ser seu pai,
também sou humano, recheado de defeitos e extremamente suscetível a falhas. Então entenda, pode existir paternidades melhores, mas também existem piores do que o que eu pude te oferecer. Ninguém sabe como criar outro ser humano. São todos diferentes desde o nascimento. E quem cria também é único perante pelo menos 95% da população. Eu te entendo e não vou ligar que se ressinta de mim. Eu fui péssimo mesmo em muita coisa. Mas não quero que você seja como eu, que se tornou isso por ter rancor do meu pai. Você é 1000 vezes melhor que eu. Talvez eu tivesse inveja de você. Então apenas seja você e continue sendo melhor e voando mais alto e mais longe do que eu sequer pude fazer. E mais longe do que eu sequer pude fazer na minha vez, no caso. Sei que você é capaz e você merece ter uma vida melhor que a minha. Hoje também já não me ressinto do meu pai. E agora vou trilhar meus próprios caminhos sem esse peso, me prendendo a crenças que nunca existiram. Um abraço, meu querido. Rayana, por que você disse que o espírito não traria essa oratória? Os espíritos são burros, por acaso? Tem muita gente desencarnada, muito mais inteligente que eu, que você. Não sei do que você tá falando. As mensagens só não vêm melhores ainda porque eu não sou tão inteligente. Porque se eu fosse mais inteligente ainda, eu conseguiria compreender palavras muito mais ricas. Eu conseguiria trazer mensagens muito mais ricas do que as que estão aqui hoje, tá? Então, assim, mesmo Chico Xavier teve que estudar muito para trazer as mensagens que ele trazia, mesmo ele sendo mecânico. Eu não sou mecânica, eu sou clareaudiente. Então, eu tô escutando o que eles dizem para mim, tá? Então, assim, deixa eu ver uma coisa aqui. Então, deixa eu ver aqui. Igor, e deixa eu ver aqui o nome da outra moça, Dinha, né? Então, como eu já expliquei para quem chegou no início da live, tá? As psicografias não são particulares, gente. Se vocês querem conseguir uma mensagem mais rápido, vamos dizer assim, primeiro vocês têm que pegar o nome do parente de vocês e levar em centros espíritas, igrejas, qualquer local que faça corrente de oração. Porque a maioria do parente de vocês, infelizmente, isso inclusive eu percebi tirando nas cartas de tarô da outra vez, quando eu fiz aquela parte de mentalização nas cartas para saber como os parentes de vocês estavam, e a maioria não estava bem, a maioria não estava nem em um local seguro, onde eles pudessem ter a oportunidade de receber um convite, de trazer, de vir deixar uma carta. Então, assim, como vocês não têm como saber como que o parente de vocês se encontram lá do outro lado, primeiramente, vocês têm que levar o nome deles em locais que façam correntes de oração. Porque se eles não estiverem bem, esses locais vão enviar essas energias, essas vibrações para eles, que vão ajudar eles. Eles vão ser levados muitas vezes para o local onde eles foram mencionados lá na corrente, tá? Porque eles são puxados para o tratamento na casa, seja espírita, seja evangélica, seja onde for. E lá dentro, se for casa espírita, provavelmente eles vão incorporar ou eles vão deixar mensagem lá no local onde eles foram recebidos. Porque, como eu falei,
muitos dos parentes de vocês nem tão bem ainda e vocês nem sabem disso, né? Assim como teve o caso da moça aqui, que teve recaída, teve o outro rapaz aqui também que falou, o Amauri, né, que no caso ele percorreu por muitos caminhos que não foram legais. Por quê? Porque ele não conseguia se recuperar, né, da culpa ou do rancor que ele tinha de outras pessoas. Porque quando você tá livre do corpo físico, tudo que você tem são os seus pensamentos. E aí, tipo, o corpo físico, que é a barreira, muitas vezes para os pensamentos obsessivos, não existe mais. Então, como ele mesmo falou aqui, ó, os pensamentos deles lá se tornam obsessivos e eles ficam presos num loop ali de sofrimento, sendo impedidos de receber a ajuda que eles tanto precisam, que eles tanto desejam, né, muitas vezes. Mesmo querendo ser ajudado, eles não conseguem, porque eles não conseguem mudar os pensamentos, né? Então, se vocês querem ter mais garantia de receber mensagem dos seus parentes, vocês precisam levar o nome deles nesses locais que vão fazer as correntes de oração e puxar eles para lá, em caso de necessidade, como eu falei, né? Então, assim, aqui é um trabalho que é tanto para vocês quanto para a espiritualidade, porque essas boas vibrações que vocês emanam em preces aqui, né, essa energia que é usada para ajudar pessoas lá do outro lado, para resgatar pessoas em locais muito negativos. Então, a presença de vocês aqui em oração é que faz com que o trabalho exista. Se vocês não vierem, não faz sentido o trabalho existir, entendeu? Porque é para isso que serve o trabalho, é para ajudar a espiritualidade. Tanto que eu sento aqui e eu escrevo mensagem das pessoas que são trazidas, né, para deixar a mensagem. E é isso, não tem psicografia particular, entende? Até porque é muito raro, no Brasil mesmo só tinha 2 pessoas que conseguia trazer exatamente a mensagem da pessoa. Mas por que ela trazia? Porque na verdade é como se eles fossem até a pessoa, entendeu? Então é diferente, eles tinham são mediunidades únicas, é muito diferente a mediunidade de um para outro. Mesmo o clareaudiente, a mediunidade de outro clareaudiente vai ser diferente, entendeu? Não é igual, não tem como. Então a gente faz o melhor que a gente pode dentro das nossas possibilidades, mas a gente não faz milagre, né? Se eu fizesse milagre, nossa senhora, então seria eu uma nova Jesus aí, né? Vamos dizer assim. Então a gente faz o que pode, tá? Então a única coisa que a gente pede é respeito para com a espiritualidade e, no caso, no trabalho, né? Perguntas são bem-vindas, dúvidas são bem-vindas, mas falem com respeito, né? Só isso que a gente pede, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado aí, né? A fazer com que vocês, de repente, compreendam um pouco do que vocês estavam na dúvida aí, né? E vamos ficar por aqui hoje. Então, vamos fazer o nosso Pai Nosso de finalização. E eu desejo que vocês tenham uma excelente semana, até porque domingo é o primeiro dia da semana, né? Então que vocês tenham uma semana extremamente leve e abençoada, tá bom? Então vamos lá. Já que os nomes, como eu falei, você tem que levar em centro espírita mesmo, tá? Para fazer corrente de oração. Eu não faço trabalho de corrente de oração e essas coisas, tá bom? Eu só sento aqui e faço as cartinhas que a espiritualidade traz e a gente faz essa troca mediúnica aqui, tá bom? Então vamos lá. Então agradeço a espiritualidade pela oportunidade de ter trazido essas cartinhas, que espero que tenha ajudado vocês a refletir sobre coisas da vida de vocês também, né? Porque todos eles têm história da vida deles para contar. Assim como cada um de nós também vivemos as nossas próprias histórias, né? Então, vamos agradecendo com sinceridade e pela ajuda também aí da espiritualidade na parte de mediúnica. Espero que vocês estejam se sentindo bem, que eles levem então agora o que sobrou aí de desencarnados necessitados que possam estar próximos de nós nesse momento, que eles possam ser levados lá para ser ajudados no local adequado, né?
e que a gente possa seguir leve, como eu falei, né? E vivendo uma vida boa, pelo menos até a semana que vem. Então é isso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas e ofensas, à medida em que nós perdoarmos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis entregues às tentações, e livre-nos de todo mal, porque a ti pertence o poder, o reino e a glória, para toda a eternidade. Que assim seja. Então é isso, pessoal. Espero de coração que vocês fiquem bem, tá bom? Então, o Pagani, você não acredita? Você acha que eles vão perder o tempo deles de fazer você receber só para você acreditar? Então, assim, é nesse sentido. Se você tem interesse mesmo, né, em saber sobre o seu parente, como eu falei, leva o nome dele lá no centro espírita para que eles sejam ajudados e de repente você conseguir receber uma carta, né? Se caso eles estiverem precisando de ajuda, tá? A maioria deles estão. Porque eles saem daqui do mesmo jeito que eles saíram daqui, eles continuam do outro lado. Então você pense nos seus parentes como eles estavam vivendo aqui, tá? Se eles tinham muito rancor, se eles tinham muito pensamento de culpa. Então, vocês mesmo pensando sobre como eles viviam aqui, sobre o tipo de coisa que eles pensavam, as atitudes deles, vocês vão saber como eles estão lá do outro lado, muito provavelmente. Então, assim, como só vocês conhecem o parente de vocês, vocês vão ter uma noção, né? Então, assim, nossa, minha mãe faleceu e ela era uma pessoa que vivia se culpando de tudo. Ela achava que ela era uma pessoa que, tipo, era sempre a culpada, ela achava que tudo de ruim que acontecia era culpa dela. Assim, você pode ter certeza que uma pessoa assim, ela vai continuar se culpando quando ela estiver lá do outro lado e se sentindo mal por, nossa, eu devia ter feito assim, eu devia ter feito assado, porque se eu fosse daquele jeito, as pessoas não teriam passado por isso, eu teria, né, a vida das pessoas teria sido melhores, porque eu acabei atrapalhando a vida delas, e hoje elas estão daquele jeito lá, porque eu não fui boa bastante. Infelizmente, gente, as pessoas continuam pensando do mesmo jeito que aqui. Não é assim, eu vou morrer, vou me iluminar e vou ser uma pessoa melhor lá do outro lado imediatamente. Ou, eu vou morrer, eu sou uma pessoa ruim, vou pro inferno imediatamente. Não é assim, né? Tudo depende da consciência da pessoa, né? Do que ela carrega na consciência dela. Então, se é isso que ela carrega na consciência dela, ela vai continuar carregando isso na consciência dela, entendeu? Então, vocês conhecendo o familiar de vocês conseguem ter uma noção se ele pode ainda estar passando por dificuldades lá do outro lado, entendeu? Então, levando isso em consideração, levem o nome deles lá nos centros espíritas. Pode ser igreja, gente, mas se vocês querem receber cartas, é muito melhor que vocês levem em centros espíritas que façam correntes de oração, né? Que façam esse tipo de trabalho específico. Porque quando essas pessoas, seus parentes, forem ajudados lá, aí tem uma oportunidade, uma chance muito maior de vocês receberem uma carta psicografada, entendeu? Não que aqui seja impossível, mas vai ser mais difícil. Porque, como eu falei, eles muitas vezes ainda estão necessitando de ajuda, tá? Então, é isso. Espero de coração que tenha ajudado vocês, porque são coisas que vocês não sabem, né? Geralmente, poucas pessoas estudam esse tipo de coisa, né? Então é isso. Pode beber aguinha, tá, gente? Pode beber. Então é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês, pela presença, pelas preces, tá? Pelas boas vibrações, que é muito, 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 muito importante a presença de vocês. E obrigada por quem pôde deixar um presentinho que ajuda o canal a subir. Ainda mais que eu fiquei quase 6 meses aí. Aliás, acho que deu 6 meses, né? Fiquei 6 meses parada. Então, assim, não tem necessidade de mandar um monte de presente. Não tem, tá?
cada um mandar uma florzinha só pra ajudar o canal a subir, já tá bom, tá? Não, ou se não quiser mandar, não precisa, porque eu não tô ficando rica com isso daqui. Porque tem gente que eu não sei se eu vi um comentário ali, mas as pessoas acham que a gente tá aqui e tá ficando rica, né? Se você tá vendo isso daqui que eu tenho, se você tá vendo isso daqui que eu tenho, isso aqui, tudo que eu tenho é graças ao meu trabalho, ao meu esforço. Eu ganho salário, eu trabalho, né? Além de ser taróloga, né? Que eu também faço um trabalho com leitura de cartas. Eu sou formada, graças a Deus, eu formei esse mês, gente. Formei em TI. Por enquanto eu sou estagiária, né? Só estagiária, mas eu ainda vou conseguir o meu emprego dos sonhos, que assim, né? Então, sim, eu trabalho, sou esforçada, não tô aqui pedindo dinheiro pra ninguém, né? Eu não faço psicografia em troca de dinheiros. Então, os presentinhos que vocês dão aqui realmente é pra ajudar a live a subir. Tanto que, ó, eu nem tô mais usando papel. Nem tô usando mais papel, que é pra não gastar papel, entendeu? Em prol da natureza. Assim, a gente aprende isso até na faculdade, né? Que é o pensamento verde, que é pra gente... Tudo que a gente for fazer, pensando em economizar a natureza. Plástico, papel, tudo. Entendeu? Formei, Aline. Nossa senhora, não aguentava, não aguentava mais. Acho que era o que tava mais me deixando louca. Era a faculdade. Mas tá bom. Bom, gente, então é isso. Espero de coração que tenha ajudado, tá bom? Então um beijo pra vocês e até semana que vem. Até sábado que vem. Espero por vocês, tá bom? Obrigada aos moderadores. Obrigada, Alex, Ilka, a Lia. Alguém mais conseguiu vir ou foi só vocês três hoje? Porque eu não vi o comentário nem do Alexandre e nem da Denilza. Então acho que eles não vieram, né? Mas muito obrigada pelo apoio e pela ajudinha de vocês, tá bom? Eu também não vi. Então tá bom, gente. Beijinhos. Fiquem todos com Deus, tá? Se cuidem. Até semana que vem. Beijo, beijo. Saindo aqui. Até mais.